Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática e no vídeo de hoje nós vamos responder mais uma pergunta daquelas comumente utilizadas em entrevistas de emprego. E a pergunta de hoje é: por que é que você deixou o seu último emprego? Pensa bem, hoje em dia a taxa de desemprego está altíssima e, portanto, não é comum, ou pelo menos não é esperado, que profissionais simplesmente deixem o seu emprego em busca de novas oportunidades, sabendo que a concorrência está bastante grande. E o recrutador ele vai querer entender qual foi o motivo que te levou a tomar uma decisão como essa. Gente, essa pergunta eu recebi vários pedidos para abordar esse tema. E dentre esses pedidos, algumas razões eram mencionadas. Entre elas, assédio moral, assédio sexual, problemas de relacionamento com o chefe ou com colegas de trabalho. Tinha um caso em que a pessoa mencionou que ela era obrigada a assinar documentos com os quais ela não concordava com o conteúdo. Enfim, nota-se que em nenhum desses casos é um aspecto positivo. E o recrutador vai querer entender exatamente isso. Qual foi o motivo pelo qual te levou a tomar a decisão de deixar o seu emprego num momento como esse? Você deixou o seu emprego por um bom motivo? A razão que te levou a tomar essa decisão, ela foi positiva ou negativa? Como ficou a relação com o seu antigo empregador? Ficou estremecida ou está tudo bem? Eu posso confiar a essa pessoa uma determinada atividade ou será que essa pessoa vai acordar de mau humor num determinado dia e também vai nos deixar? E mais, ele vai querer entender se o motivo pelo qual você deixou o seu último emprego tem alguma relação com a oportunidade que está sendo oferecida. E além disso, recrutadores mal preparados, além de muitas vezes fazerem perguntas inadequadas e intrusivas, eles têm o dom de fazer com que algumas perguntas soem como uma acusação. E é justamente por isso que tantos candidatos acabam ficando temerosos em abrir totalmente o jogo. Gente, uma coisa tem que ser dita. Independente dos seus motivos, das suas razões, existe um outro lado da história. E o recrutador sabe disso. Então, quando o motivo decorre de uma situação complicada, uma situação negativa, de uma situação de estresse, de fato, nem sempre é legal que você coloque isso na mesa, tá? Então, eu sempre acho que justamente para evitar acender luzinhas vermelhas na cabeça do recrutador ou deixá-lo desconfiado com relação a alguma coisa, eu acho que a melhor alternativa é abordar qualquer situação pelo lado positivo. Portanto, se você puder, e eu não estou falando para mentir, eu estou falando em buscar alternativas e buscar razões que sejam menos controversas, ok? Então, eu vou dar para vocês hoje 10 exemplos de como responder essa pergunta abordando aspectos positivos, tá? Então, por exemplo, você pode mencionar que estava buscando crescimento profissional. Então, se você trabalhava numa empresa menor e está se candidatando para uma vaga, uma oportunidade numa empresa de maior porte, você poderia dizer: já havia algum tempo em que eu vinha pensando que eu gostaria de trabalhar numa empresa de grande porte, com uma estrutura mais definida e organizada, mas que também houvessem maiores chances de crescimento. E foi exatamente por isso que eu decidi que talvez fosse hora de me dedicar a essa busca. E essa oportunidade, ela parece ser o ajuste perfeito entre as minhas expectativas e a minha experiência. Um outro exemplo. Eu aprendi muita coisa durante os X anos em que eu trabalhei na empresa XYZ. No entanto, após esse tempo todo, eu já não tinha mais o que aprender, já não tinha mais como me desenvolver dentro dessa mesma empresa. Foi aí que eu decidi que era hora de buscar por os meus objetivos. Então, eu decidi sair da empresa XYZ e buscar por novas oportunidades. Uma outra possibilidade seria: foi ótimo o tempo em que eu trabalhei na empresa ABC. Apesar disso, eu percebi que eu precisava me desenvolver em... E aí você pode mencionar ou uma habilidade técnica ou uma habilidade comportamental que tenha relação com a oportunidade. E aí você continua: foi por isso que eu decidi deixar essa empresa e buscar por novas oportunidades. Uma outra maneira de abordar essa pergunta é você mencionar que um ciclo se fechou e que um novo ciclo se abriu e por isso você buscou novas oportunidades. Então, por exemplo, eu trabalhei durante X tempo na empresa XYZ e tudo que eu aprendi lá, tudo que eu fiz lá foi muito bom. Mas eu percebi que a minha missão lá tinha se encerrado e eu precisava buscar por novos desafios. Foi por isso que eu resolvi deixar a empresa e me concentrar na busca por novas oportunidades. Uma outra maneira de responder:
Após concluir um trabalho enorme, um projeto bem grande em que eu estava trabalhando e que os resultados foram super positivos e eu estava super orgulhoso de ter entregue aquele projeto, eu percebi que aquele era o momento ideal para eu deixar a empresa ABC e buscar por novos desafios. Era um momento em que eu me sentia bastante confiante, bastante energizado. Então, por isso, eu decidi buscar por novas oportunidades. E se for o caso, você ainda pode mencionar como uma mudança na estrutura da organização em que você trabalhava impactou na sua decisão. Então, por exemplo, após a aquisição por um outro grupo da empresa em que eu trabalhava, a missão mudou. E eu passei a não me sentir mais parte daquela organização. Então, por isso, eu decidi que era hora de sair e buscar por outras empresas em que eu tivesse uma relação mais estreita com a missão dessa empresa, como é o caso da sua. Ou então, por exemplo, a alta direção da empresa decidiu fazer diversas mudanças estratégicas na empresa. E eu acredito que isso vai ser muito bom para eles. Acontece que essas mudanças acabaram impactando no meu trabalho, que se tornou muito menos interessante e desafiador. Por esse motivo, eu achei que eu deveria buscar novas oportunidades no mercado. Você ainda pode mencionar caso a missão da empresa para a qual você está se candidatando, ela realmente tenha uma relação com o que você deseja, com o que você acredita. Você pode dizer alguma coisa como: depois de algum tempo eu percebi que para mim era importante trabalhar numa organização em que a sua missão fizesse sentido para mim. E não era o que estava acontecendo na empresa ABC. Por isso eu resolvi me desligar. Quando eu vi esta oportunidade aberta e percebi que a missão era realmente aquilo que eu acreditava, eu resolvi me candidatar para essa oportunidade. E você ainda pode mencionar que o seu desligamento se deu por uma necessidade de mudança de área ou de cargo que a empresa anterior não podia lhe proporcionar. Então, por exemplo, eu vinha trabalhando como generalista na área de RH na empresa ABC. No entanto, com o tempo, eu percebi que o que eu gostaria mesmo de fazer era focar as minhas atividades na área de treinamento e desenvolvimento, por exemplo. E a empresa ABC, na sua estrutura, ela não previa áreas específicas como essa. Foi então que eu decidi que era hora de sair da empresa e buscar por isso. Ou então, eu já vinha trabalhando na empresa ABC como analista sênior nos últimos X anos. No entanto, eu queria novos desafios. E para mim seria muito importante para minha carreira buscar um cargo de gestão. Acontece que na estrutura dessa empresa isso não seria possível. Foi então que eu decidi que era hora de focar meus esforços naquilo que eu acreditava ser o melhor para minha carreira. E por esse motivo eu resolvi sair da empresa e buscar por novas oportunidades no mercado. Ou, por exemplo, quando eu entrei na empresa ABC, eu era estudante de contabilidade. Acontece que com o tempo eu me formei e acabei me especializando em auditoria. O que eu queria mesmo era trabalhar com auditoria. Foi então que eu decidi que era hora de sair dessa empresa e buscar por novas oportunidades. Bom, gente, então esses foram alguns exemplos de como responder essa pergunta sem necessariamente ter que abordar nenhum fato negativo. E você pode usar esses exemplos como inspiração para construir a sua própria resposta. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha e assina o canal se você ainda não fez isso, tá? Beijo bem grande para vocês e até semana que vem. Tchau!